Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, caminhando para o encerramento do ano. É uma oportunidade enorme de nós fazermos as nossas, digamos assim, retrospectivas em torno desse ano que está findando, Nossa caminhada, podemos pensar na nossa caminhada profissional e, naturalmente, espiritual. Nossas atividades na casa espírita, como foi o nosso ano, Nós conseguimos atingir alguns objetivos, demos alguns passos. É uma hora disso, final de ano. Os espíritos falam que para eles as datas não estão presas a datas, mas nós estamos muito ligados às datas, Então, temos que olhar para trás, como foi essa caminhada, E podemos olhar até mais para trás, quando chegamos na casa espírita, aqui no CELD, iniciando pelo voluntariado, nos cursos, começando a fazer as obras básicas, nos desafiando ao estudo, atingindo objetivos na casa de médios, trabalhar na cura da obsessão, no apoio, e aí vamos, Então, é sempre desafiador, A gente sempre precisa dar um passo à frente, E quando damos um passo à frente, que a gente faz certas tarefas, digo por mim, não sei os companheiros e companheiras que estão, a gente pensa assim, eu penso, Meu Deus, consegui dar esse passo, Achei que eu não daria nessa encarnação, mas dei um passo. Então, essa casa abençoada que nos dá tanta oportunidade de crescimento, está sempre nos impulsionando a tarefas novas, temos que estar muito, muito felizes por ter conhecido a casa de Leon Denis. Não que as outras não trabalhem direito. Vamos falar da que nós estamos frequentando, Oportunidade de estudo. E como eu falei, se derem oportunidade, a espiritualidade da casa empurra. Vamos para frente, vamos andar, Vamos trabalhar, Assim que o doutor Herman fala? Vamos trabalhar. Então, que nós possamos, dessa forma, caminhando para esse Natal de Jesus aí, lançar esse desafio para o nosso crescimento, para que possamos realmente ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, Essa proposta do progresso. Companheiros, essa página de hoje, de Antônio de Aquino, ele faz várias colocações que nós vamos ler ao longo da nossa fala, mas o pensamento básico é Jesus, É o aniversariante, colocando sobre Jesus para nós, esse espírito que nós não temos como medir sua grandeza ainda, Mas ele, como nós sabemos, em torno de tantas obras que temos a oportunidade de ler, tantas palestras que escutamos, nós sabemos que ele é o governador do orbe. Desde lá do desprendimento da Terra, da calota solar, desde o processo do resfriamento, ele já era o Cristo, já era um espírito, digamos assim, de altíssima envergadura, que nós não temos nem como medir Jesus. Então ele acompanhou todo esse processo do crescimento, resfriamento do planeta, as primeiras formas de vida e até hoje na nossa condição hominal. E ele se fez, reencarnou num corpo humano como homem e veio nos ensinar aquilo que nós tínhamos dificuldades ainda e continuamos tendo, A verdade é essa. Aqueles ensinamentos que ele veio falar para nós do amor, do perdão das ofensas, de como olhar o outro, como modificar o nosso padrão, conforme Antônio de Aquino fala, nosso padrão vibratório. Aí nós começamos a nos avaliar, Meu Deus, esse evangelho com tantas passagens, eu estou conseguindo aplicar no meu dia a dia? Na minha movimentação pela minha cidade, eu consigo realmente ser um espírita, conforme o evangelho do Cristo me aponta? E às vezes, em alguns momentos, nós, digamos assim, cometemos escândalos, Nos desequilibramos, que faz parte do nosso processo de crescimento, e nesses momentos que nós, digamos assim, não conseguimos conter impulsos inferiores, nós ficamos às vezes assim, meu Deus, estou com vergonha, E a gente olha nos ensinamentos do Cristo, que todo momento, seja no momento mais difícil, nós não podemos esquecer de elevar o pensamento ao Cristo. Tem uma passagem que está em Romanos, que diz mais ou menos assim com minhas palavras: onde existe o pecado, o erro, abunda a providência divina. Isso com minhas palavras. Mostrando que nesses momentos mais difíceis que nós nos achamos totalmente desviados, ou observamos alguns amigos, alguns companheiros, alguns irmãos em situações críticas, nós podemos dizer assim, imaginar de forma errada, o Cristo está distante dessa criatura. Mas não, onde existe a fragilidade, ali abunda a misericórdia divina. Nós podemos trazer por um exemplo do nosso dia a dia. Imaginemos um pai e uma mãe
com filhos, diversos filhos, aquele que é mais difícil, que tem mais problemas, é onde a assistência paternal e maternal é maior. Abunda misericórdia para ele. Aí o outro que é o mais certinho, os outros assim, meu Deus, eu faço tudo certinho e não tem esse apoio da minha mãe e do meu pai, porque conseguiu caminhar. Já está, digamos assim, com uma certa robustez de maturidade. Então aquele mais frágil, que erra, que se desvia, o pai e a mãe estão ali apoiando o tempo todo, né? Não é verdade? E assim, no nível maior, é a espiritualidade superior. Quando nós estamos em momentos mais difíceis, ali o socorro está presente e forte para nós. Uma companheira aqui do CELD, companheira anônima, que a gente não deve falar o nome das pessoas, me presenteou com esse livro. Esse livro é um livro Histórias e Contos e Lendas Espirituais, de Djalma Santos, lá do CELD do Rio, de Bento Ribeiro, e tem uma historinha, eu vou tentar falar sem ler, muito interessante, que nos ajuda muito a pensar de maneira tranquila sobre Jesus. Diz aqui o nome da personagem, inicia assim, a Carta de Jesus. É a lição número 23. Dona Maria, ao examinar sua caixa de correio, observa uma carta. E nessa carta não tinha selo do correio, não tinha carimbo, só estava assim, para Maria de Fátima. Ela pegou, abriu e leu a mensagem e disse assim, Maria, estarei essa tarde aqui próximo, irei te visitar. Assinado Jesus. Ela tomou um susto, né, tremeu, colocou a carta na mesa, falou, mas por que Jesus vai me visitar? Eu não sou ninguém especial, sou uma pessoa comum, eu nem tenho o que oferecer a Jesus aqui na minha casa. Olhou a prateleira, os recursos materiais, aí olhou a bolsinha, contou lá uns trocados, não dá para mim fazer uma comprinha. E foi à mercearia da cidade, e lá ainda deu para comprar uns pães, ela colocou uns presuntos, uns queijinhos, colocou e veio saindo. Quando ela ia saindo, um casal fez uma abordagem a ela, pessoas muito simples, moradores de rua. O homem se dirigiu a ela e disse, olha, eu estou desempregado, não tenho onde morar, e eu e minha esposa passamos necessidades, estamos com muito frio e com fome, não temos recursos para comprar alimento. A senhora poderia nos ajudar? Ela, por um instante, disse para ele, olha, eu não posso no momento, porque o que eu tenho aqui, eu vou receber uma visita muito especial hoje, eu preciso levar para esse ilustre visitante, eu não posso. Aí o homem agradeceu, ela agradeço a senhora de qualquer forma, e seguiu o casal, muito simples, com roupas muito humildes. E de repente ela teve um estalo, eu não posso deixar de atendê-los. E chamou o homem e falou, olha, fique com essa compra, eu conseguirei outras coisas. E entregando a bolsinha com esses arranjos que ela tinha comprado, ela observou que a mulher tremia muito, a senhora. Ela tirou o casaco, eu fico com esse casaco, que eu também tenho outro em casa. E se dirigiu para casa. Chegou em casa, quando já entrando com muito frio, era uma tarde de muito frio, ela olhou que na carta do correio tinha outra carta. E ela tomou um susto, falou, mas o correio não passa no mesmo dia 2 vezes? Pegou a carta, o mesmo estilo de carta. Não tinha carimbo, não tinha nenhum rótulozinho, só para Maria de Fátima. Ela abriu, quando foi ler, disse assim, Maria, gostei muito do lanche, foi muito bom, adorei a visita. E o casaco também me aqueceu muito. Aí ele coloca aqui no final dessa narrativa, ele faz uma reflexão, que eu gostaria de ler na íntegra. Diz assim para nós, o Djalma Santos. A caridade é um dos sentimentos do homem, emoldurando o seu caráter com as asas da fraternidade, preparando o futuro para uma entrada gloriosa no mundo espiritual, onde os laços fraternos constitui a única moeda que circula nas paragens extrafísicas do além da morte. Então, essa simples historinha nos coloca realmente, né, a presença de Jesus, a presença desse ilustre mestre, se faz muitas vezes nesse que cruza o nosso caminho, onde nós temos a oportunidade de sermos úteis, onde temos a oportunidade de mostrarmos assim, eu sou do Cristo. Mas eu não posso simplesmente ser do Cristo por conhecer o Evangelho profundamente, de ler ele e conhecer todas as passagens. Eu preciso aplicar. Se eu não aplico, eu sou um mau leitor, pois eu não faço uso daquilo que eu estou estudando. Então, fica para nós assim, como o Djalma Santos colocou, esses laços de fraternidade que nós vamos criando ao longo da nossa caminhada,
Isso é por nós criamos simpatias diversas, que será, ele diz aqui, e assim que os Espíritos colocam para nós, será a moeda do mundo espiritual, a virtude e a caridade. E isso será a nossa apresentação nessa chegada no mundo espiritual. E já começamos agora, nessa condição nossa de encarnados, a receber frutos. Pois nós sabemos que toda ação no bem, toda aplicação que eu uso no bem, é por mim motivo de júbilo. Ajuda a preencher muitas vezes, meus irmãos, um vazio que todos nós em algum momento temos. Um momento de melancolia, um momento de achar que a vida terrena está muito pesada. Então, na ação do bem, eu vou conseguindo preencher esses vazios existenciais. Vou conseguindo caminhar com segurança. Eu fiz algumas anotações aqui do Evangelho do Cristo para nos ajudar. Que já que vamos falar de Jesus, nada melhor do que falar de algumas passagens de Jesus. Tem a passagem do menino epiléptico, que está em Mateus 17, versículo 14 a 21, mas também está em Marcos e Lucas. Eu peguei essa passagem de Mateus. Essa passagem é muito conhecida nossa. Nos diz que Jesus, quando pregava pela região, ele viu um movimento próximo dos seus discípulos e viu um homem pedindo socorro. E ele se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. E o homem se dirigiu ao Cristo. Senhor, eu tenho um filho que é lunático. Muitas vezes se atira no fogo e muitas vezes na água. Apresentei a teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus disse, ó raça incrédula, até quando os aturarei? Até quando ficarei entre vós? Me traga aqui o menino. E coloca na passagem evangélica que Jesus, falando firmemente com o Espírito, coloca nessa passagem com o demônio, que é a linguagem que é colocada na época, esse Espírito se desprendeu do corpo do menino. O menino ficou um pouco, digamos assim, numa condição aparentemente desmaiado, e Jesus o reanimou e entregou ao Pai. Então, os discípulos em particular foram até Jesus e perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Trazendo para a nossa linguagem hoje, por que nós não conseguimos libertar esse encarnado desse espírito obsessor? Aí o Cristo falou para eles, foi pela sua falta de fé, pois se dissesse para essa montanha, passe daqui para ali, e nada seria impossível. E depois ele vai mais adiante dizendo, para esse tipo de espírito ou de demônios, conforme ele colocava, é preciso muita oração e jejum, preciso de uma condição espiritual diferente. Então isso vai nos mostrando o que para nós? Todos nós na nossa caminhada, que temos as possibilidades de ser útil, não de forma tão ostensiva como Cristo, de uma cura, digamos assim, tão imediata, mas da oportunidade, dos encontros que fazemos diariamente, de ter uma palavra amiga, de olharmos para o irmão e saber que aquele irmão encarnado que estamos olhando é um espírito eterno, que está passando na sua caminhada, que está em crescimento. E muitas vezes nós nos tornamos juízes quando observamos um erro, uma situação. Vamos trazer para os dias atuais. Hoje que nós temos tanto acesso à informação, quando vemos certas cenas na televisão, ou pelo WhatsApp, pelo Facebook, muitos de nós colocam como juiz. Muitos de nós acusamos, detonamos, e muitas vezes, isso acontece comigo, não sei com vocês, a gente se torna um vingador, né? Que tem que fazer isso, tem que acontecer, a gente vai vendo o que com isso? Onde nós estamos? Como estamos distante do Cristo? Como estamos distante do Cristo? De já querermos julgar imediatamente e condenar. Então nós vamos, pela doutrina que vai nos trazendo tanta mensagem, falando da lei da sintonia, falando como Cristo falou, não julgai para não ser julgado, pois o mesmo critério que usares para julgar, esse mesmo critério será usado no dia do teu julgamento. Quando eu ouço isso, eu tenho que ver como, ora, quem sou eu para julgar o outro? Eu não estou vivenciando a situação do outro. Sei que o outro está em erro, mas eu tenho condições de ser juiz da causa do outro? Então nós precisamos ter esse cuidado. Eu fiz umas anotações sobre essa passagem, sobre esse comentário, que Jesus, ele fez uns comentários que às vezes nós questionamos, né? Meu Deus, será que eu entendi errado? Ele diz assim, alguns trechos curtos, que brilhe vossa luz.
Então, que brilhe vossa luz, ele identifica que existe luz em nós que precisa brilhar. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, isso aí tem uma dimensão muito maior. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que o Cristo fez? Restituiu visão de cegos de nascença, conseguiu curar hanseníase, a lepra, que era chamado na época, fez pessoas com deficiências físicas, aleijados, andar. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. A gente fica pensando assim, poxa, será que Jesus não é um político desses modelos negativos, que não são todos, que conta mentira, né, para se promover? Se ele falou isso, ele é o Cristo, ele sabe que todos nós temos essa possibilidade de atingir essa condição superior, que brilhe vossa luz. E diz mais adiante, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Vós sois deuses, fazei brilhar vossa luz. Então há uma potência a ser desenvolvida em nós. Então nós perguntamos, mas como eu vou desenvolver essa potência? Como eu posso desenvolver essa potência? E nós ficamos buscando, né? O caminho, a gente aprende aqui na casa, através dos espíritos amigos, pelo Evangelho do Cristo igualmente, fora da caridade não há salvação. Mas o problema é que quando eu faço uma atitude, que eu faço algo, nós, ainda muito imediatista, numa visão muito ligada a uma única existência, queremos colher o fruto imediato. Eu fiz o bem para o outro, eu fui bondoso, então eu preciso que certas coisas aconteçam comigo. Eu estou barganhando de certa forma. Que o bem desinteressado não pode medir isso. Então eu tenho que pensar assim, eu estou nessa caminhada. E se o Cristo, que é o nosso Senhor Supremo, se Ele permite que certas situações me aconteçam, é porque essas situações estão ligadas à minha necessidade espiritual. Eu preciso dessas experiências. Aí vamos lembrar Leon Denis, quando aponta um ponto que é tão forte, mas que nós não queremos, mas precisamos estar sempre ouvindo, fala ainda da dor no processo da mudança. Quando eu estou muito bem, eu fico muito quietinho, mas quando alguma coisa me incomoda, que dói, alguma situação, eu busco socorro, busco ajuda. Então, parece uma palavra dura de falar e cria-se uma... Algumas pessoas ligam isso à doutrina espírita, que o espírita fala muito da dor, do sofrimento. Não, coloca que o mecanismo na mudança de um coração endurecido ainda é a dor e o sofrimento. Pois é ela que mexe, trabalha o nosso orgulho. A gente não vê, por exemplo, muitos comentários de pessoas que às vezes duras, orgulhosas, não vamos dizer que são todas, que têm uma série de encarnações para se mudar. Mas muitas vezes no leito, no momento difícil, chama um pai que está brigado, chama uma mãe que está de mal e quer acertar. Por quê? Começa a olhar com outros olhos. Começa a dar o devido valor à vida no corpo físico. Efêmera, é passageira. Então eu preciso procurar me acertar com a lei. Eu preciso saber que eu, como Cristo falou dessa luz, que brilhe vossa luz. Aí nós lembramos de luz, já trazendo, digamos assim, algo mais impactante. Vamos pensar em chama. Uma chama, né? A chama que eu trago em mim. Uma chama de buscar o crescimento, uma chama de eu me melhorar. Aí lembramos os próprios discípulos do Cristo, todo o tempo que eles trabalharam juntamente do Cristo, após o desencarne do Cristo. Nós temos uma passagem em Pentecostes, eles reunidos, e tem aquela passagem muito bela das chamas, que coloca assim, como as palavras, isso é bom ler na íntegra, coloca que eles sentados conversando, ouviram um barulho como um vento intempestuoso, como se formando uma tempestade, um barulho muito forte, e adentrou no salão como chamas, línguas de fogo, que se assentaram sobre cada apóstolo, sobre a cabeça de cada apóstolo. E a partir dali, havia uma multidão enorme, pessoas de diversas regiões, que falavam línguas diferentes, diversas regiões. Cada um deles falou na língua que aqueles que eles estavam entendiam. E eles questionavam, mas estão esses homens pescadores, galileus, como eles podem falar em outras línguas? Eles acharam que estavam embebecidos, mas mostrando que a partir daquele momento do Pentecostes, daquelas chamas de fogo que modificou, coloca que os apóstolos que antes, tímidos, tinham medo, a gente vê na passagem antes da morte de Jesus, da morte do corpo físico de Jesus, te vê que eles negavam, recuavam,
se assustavam, a partir daquele momento, tomaram novas forças. Tiveram um impulso diferente para divulgar a boa nova. Então, todos nós também, sabemos que a espiritualidade superior, que olha nossos corações e conhece cada um de nós, e sabe do fruto que podemos dar. Mas nós precisamos o quê? Estar firme e seguro para que possam ver em nós segurança. Quem já ouviu aqui na casa, dizendo, se eu não me engano, doutor Erma, que quando um trabalhador entra numa tarefa, que ele começa uma tarefa, vamos pensar uma tarefa aqui que muitos de nós já participou, alguns participam, uma tarefa maravilhosa, visita aos hospitais. Vamos imaginar. Uma delas, existem muitas outras. Colocam para nós que para a espiritualidade superior sentir segurança no trabalhador, ele precisa estar pelo menos 10 anos fazendo aquela tarefa. Aí nós, meu Deus, eu estou 6 meses, achei que eu já garanti minha passagem para o reino dos céus. 10 anos. E coloca que uma casa espírita também, para estar estruturada, se fala em 20 anos. Então, mostrando que a noção de tempo nossa para o mundo espiritual é diferente. É diferente. Então, precisamos continuar. Precisamos aprender, desenvolver sentimento para que se torne um prazer. Quando eu vou para a obra social e passa a ser um prazer, aí eu não fico preocupado se estou 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Faz parte da minha vida. Eu me sinto bem, eu estou me tratando, então é um prazer e prova social. Então a noção de tempo já não é importante mais. Mas quando eu estou num regime de troca, cada dia eu fico contando, não é verdade? Então precisamos o quê? Esse Cristo, nosso Senhor, que realmente nos oferece tantas oportunidades. E como Antônio de Aquino falou aqui, numa passagem maravilhosa, quando ele diz assim: colocou entre nós e Deus, ou entre nós e Jesus, o anjo guardião. Aí da pergunta, se eu não me engano, 499 ou 494 a 520, fala do anjo guardião no Livro dos Espíritos. Então, muito bom de se estudar. Então, esse anjo guardião, quem é esse anjo guardião? Aí nós olhando a escala espírita, a gente vai observar que nós nos enquadramos na escala de espíritos imperfeitos, que habitamos o mundo de prova e expiação. E o nosso anjo guardião é um espírito superior a nós. Então, é um espírito bom. Está no grau acima de nós, um degrau acima, é um espírito superior. E espírito bom, segundo, digamos, se você lê o que é um espírito bom, você pega o Livro dos Espíritos, a escala espírita, e vê o que é um espírito bom, você vai ver que é diferente das coisas que nós sentimos. É um nível superior mesmo. Não sente raiva, não fica com inveja. Não tem esse negócio do tutelado, errou, ele ficou magoado. Ah, não, meu tutor, eu sou anjo guardião do Valnei, o Valnei aprontou, eu estou de mal com o Valnei. Não, isso é nosso, espírito perfeito. Espírito bom, não tem isso não. Espírito bom, ele olha assim, com a noção da experiência. O meu irmão errou, mas está no processo do crescimento. Ele brilhará aquela luz que o Cristo falou. Ele lá chegará. É um momento, é uma experiência. Então nós, aí trazemos para nós, né? Nós com nossos filhos que tanto amamos, quando comete alguma coisa repetidamente, que a gente se aborrece, né? Fica meio chateado, nós ainda ficamos. O espírito bom não. Então esse anjo guardião, que muitas vezes nós esquecemos até que temos esse espírito protetor. Sabemos que tem muitos espíritos vinculados a nós, espíritos familiares, espíritos amigos, mas esse espírito protetor é um espírito hierarquia maior. É o que está acima de todos esses. Então esse espírito, nós, por exemplo, muitas vezes saímos de casa de manhã, não pedimos o amparo. Meu irmão, me ajude, me conduza com segurança, para que eu, diante das situações do mundo, eu possa conter meus impulsos, que eu possa olhar de forma diferente para os outros. Me ajude, me dê segurança, criar uma vinculação com esse espírito e saber que ele é o nosso intermediário ao plano superior. Então não podemos jamais esquecer disso. Porque às vezes podemos achar assim, eu estou sozinho agora, mas nunca estamos sozinhos. Então precisamos, dentro dessa visão do Cristo, sabendo do amparo espiritual desse anjo guardião, pensar assim, o meu pensamento, as minhas vibrações se conectam com espíritos que condizem com essa vibração. Meu anjo guardião está comigo, mas ele respeita meu livre-arbítrio. Eu desejei certas situações, eu quis me meter em certas confusões. Eu tenho liberdade. Mas as consequências dessa atitude, eu terei que dar conta disso.
é um equilíbrio. Se eu lesei essa lei maior, esse equilíbrio, é da lei que eu retorne a esse ponto de equilíbrio. Então eu preciso reparar. Aí surgem situações diversas para que eu possa me quitar com a lei. Aí eu fico triste, falo, meu Deus, eu vim nessa situação, os recursos materiais não estão dando, ou essa situação aqui, um chefe muito difícil, uma esposa complicada, um filho rebelde. A gente olha dentro do processo da reencarnação, que tudo está na lógica da nossa necessidade. São compromissos assumidos no passado, alguns nessa encarnação mesmo, que nós temos que agradecer a Deus. Senhor, diante dessa situação que me visita, me dê força, me dê coragem para que eu possa caminhar. Me ajude, Senhor, a saber que o acaso não criou essa situação para mim. Nós lembramos que nós estudamos, se eu não me engano, no mês passado, e o retrasado também, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos do Evangelho, que abre tudo isso para nós, né? Das causas anteriores, primeiro da justiça divina, das causas atuais das aflições, das causas anteriores, e nós vamos ali olhando que tudo vai se fechando. Então, meus irmãos, podemos olhar para frente e dizer assim, está no cabimento da lei, eu preciso caminhar. E nós precisamos ver também, né, quando a gente fala do Natal, que muitos falamos assim, né, nesse período, parece que o Cristo se aproxima mais da terra, né? A gente não fala muito assim? E a espiritualidade coloca para nós que o Cristo está na mesma condição dele. É nós que permitimos que as vibrações se aproximem mais de nossos corações. Por ser uma data que realmente cria em nossos corações o desejo de quê? Nos agruparmos em família, de fazer certos eventos, e sempre, digamos assim, eventos, não eventos extravagantes, vamos pensar no carnaval, outros eventos, não, de família, onde as famílias já procuram, muitas delas, ler uma passagem do Evangelho, não é verdade? Então nós, mudando essa vibração, permitimos que essa vibração do Cristo chegue mais próximo de nós. Mas para isso nós precisamos o quê? Elevar, né? A gente não consegue chegar até o Cristo, mas já que temos os intermediários, temos nosso espírito protetor, tem outros espíritos simpáticos, então eu elevo o meu padrão. Os espíritos bondosos, por misericórdia, desce até nós, estica a mão para nos encontrar, entre aspas, né, figurando, para que nós possamos realmente sentir essas vibrações. O Antônio de Aquino, esse espírito que trouxe essa página para nós. Todos aqui, grande parte, conhecem a obra social Antônio de Aquino, alguns trabalhadores da casa. E lá nós sentimos, em alguns momentos, a presença desse espírito bondoso. Temos o Dr. Hermas sempre ao nosso lado, atendendo, mas tem momentos que a gente percebe a vibração de Antônio de Aquino. Tem uma amiga minha querida aqui presente que às vezes fala isso comigo, a vibração de Antônio de Aquino. Então, esse espírito bondoso também, que olha por todos nós, que conhece todos nós que vamos chegando aqui para trabalhar, observando o que nós podemos fazer. Aí quando fazemos os cursos da casa, que perguntamos para o plano espiritual, depois que a gente faz o COMP, né, faz os livros, para nos tornarmos médios da casa, da passe, fazemos o COMP, que de aprender a aplicar os passes, de dar o apoio direitinho, e aí perguntamos ao plano espiritual, Norma, sou médium? Qual é a minha mediunidade? Mandamos para o plano espiritual. Normalmente o Dr. Herman que responde. Todos somos médios, né? Aí diz a proposta, né? Como eu falei aqui do desafio. É médium, ou é de incorporação, ou vai trabalhar no passe de cura, ou vai trabalhar no apoio nas obsessão, ou doutrinação de espíritos, ou compromisso com a fala, vai trabalhar aqui na direção, no comentário, ou fazendo exposição. Essa é a proposta. Mas fica o livre-arbítrio. Lançou a proposta. E ele coloca assim para nós, quando estamos junto dele, né? Mais adiante pode fazer isso, mais adiante pode fazer aquilo. E esse mais adiante, né, são os estudos, né? São os livros que vamos fazendo. Então, por isso quando eu falei no início, esse desafio, eu quero, mas eu preciso ir me enquadrando pouco a pouco, eu preciso ir modificando minha vibração. E nunca pensar que eu vou chegar numa tarefa dessas e vou ter o domínio da tarefa. Pois quem está aqui, por exemplo, muitos que são do passe de cura, está lá há anos, mas fala assim, eu sou totalmente seguro para aplicar determinados passes, conforme o Dr. Herman me orienta? Não,
eu tenho a certeza que há espíritos bondosos que estão me apoiando. Eu estou entrando com a minha vibração, com o meu amor, com o meu sentimento, dando o meu melhor, mentalizando da melhor forma, mas o trabalho maior é espiritual. Então, Cristo, que é o Senhor, que está acima de tudo isso, organiza tudo isso para nós crescermos. Então, quando chegar a esse nível que Ele falou, que podeis fazer o que eu faço e muito mais, nós não sabemos quanto tempo. Mas essas distâncias, nós vamos trabalhando ela na nossa caminhada. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos trabalhando essa distância. Se nós conseguirmos sair dessa existência, já com a certeza que somos espíritos eternos, mais equilibrados, porque nós sabemos, por tudo que lemos e aprendemos da doutrina espírita, se nós sairmos num momento de desequilíbrio ou de certas dependências, seja de qualquer ordem for, isso nos arrastará, nosso pensamento nos arrastará para regiões de sofrimento que nós mesmos iremos. Por quê? Porque a nossa vibração condiz com aquela região. Então a necessidade que do corpo físico, ele me segura. Eu desejei, eu pensei, o corpo me segura. Mas uma vez liberto do corpo, eu desejei, eu lá vou. Então vamos moldando isso. Certa feita veio um companheiro aqui na nossa casa fazer um estudo. Ele fez uma colocação muito interessante, que nós já sabemos, mas a gente ouvindo desperta em nós. Ele colocou para nós, então sempre mentalizando Jesus como o Senhor Supremo e todas as operações, espíritos e escalas diversas até chegar ao nosso anjo guardião, até chegar em nós. Nós, uma vez liberto do corpo físico, passamos o período necessário no mundo espiritual, na erraticidade. Depois, digamos assim, que saímos daquele momento das dúvidas, das turbulências, que nós já estamos no equilíbrio, estudando, que nós chega o momento de retornarmos à carne, a reencarnar novamente, nós, espíritos, já na condição que estamos, trabalhamos. Esse companheiro colocou assim, de maneira muito interessante, como o oleiro, vamos lembrar da cerâmica, aquele que molda a cerâmica, eu em espírito liberto, minha mãe, está mais para meu pai, né? Engravida. Então eu, espírito, vou moldando esse corpo que está se formando dentro das necessidades que eu preciso para viver a encarnação. Às vezes uma deficiência física. Então vai moldando esse corpo, essa irradiação do espírito vai trabalhando para que esse corpo, ao nascer, o espírito reencarnante tenha um corpo adequado com a sua necessidade. E hoje nós observamos entre nós, nas falas diversas, a oportunidade que nós temos na obra social de lidarmos com muitas pessoas da área médica, aqui mesmo ouvindo a AME, Associação Médica Espírita Região dos Lagos, e tantos outros, os quadros são muitos de problemas, digamos assim, de enfermidades do campo do sentimento, vamos dizer a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade. Aqui nós temos, no mínimo, uma psicóloga aqui, não sei se tem mais de um. Vejo uma, talvez há outros. Então nós sabemos que da ordem do sentimento há muitas questões nesse sentido. Então há necessidade de se trabalhar isso aí. Como lidar com isso? As vibrações, as percepções que sentimos, esses espíritos que vêm mais comprometidos que nós, de um tanto ou no outro, vivenciamos essas situações. Em algum momento ficamos para baixo, em algum momento ficamos abatidos, todos nós. E quem nos conhece aqui tem a oportunidade de conversar, trocamos e sabemos que esse quadro. Então, a necessidade nossa o quê? De prosseguir. Eu lembro, na cidade onde eu nasci, um colégio estadual que eu tive a oportunidade de estudar, tinha um quadro que dizia mais ou menos assim, né? Uma linguagem muito terrena, mas muito sábia. Aqueles que não pararam e contribuíram com o tempo, estarão tão distantes que jamais serão alcançados. Trazendo para a vida do espírito, nós sabemos que todos alcançaremos a perfeição. Mas no sentido da terra material, para o aluno, do aluno preguiçoso, então aquele que persistiu, que enfrentou as dificuldades, os dias difíceis, mas prosseguiu, estará tão distante que para o outro chegar ao nível dele vai ter que suar muito. Então, para o espírito imortal, que nós sabemos que aquele que hoje encontra na situação mais difícil possível, aquele espírito um dia será perfeito. Ele atingirá a perfeição.
Vou ler um pouco para vocês, para a gente não ficar só na nossa fala. Tem uma passagem também de Jesus, que é muito bela, que nós precisamos estudar muito, quando ele fala da passagem do semeador. Está em Marcos, está em Lucas e está em Mateus. Então, essa passagem, nós podemos também de Jesus trazer para nossas vidas e ver onde eu me enquadro como essa semente. Ele diz que o semeador saiu a semear, e parte das sementes caiu ao longo do caminho, onde vieram as aves do céu e as comeram. Outra parte caiu entre as pedras, e nasceram rápido, e por não ter terra suficiente, as raízes não foram profundas, e ao sair o sol as queimaram. Outras caíram sobre os espinheiros. Os espinheiros, ao crescer, as sufocaram e as mataram. E outras, finalmente, caíram em terra boa, onde a semente, uma por 30, uma por 60, uma por 100, mostrando, em ordem diferente, a produção de cada pé, de cada semente. Então, trazendo para o nosso dia a dia, a gente pode pensar assim: que semente sou eu? Só que a semente que caiu ao longo da estrada, e ouvi as coisas do Cristo, mas não dei muita importância. Está no Evangelho que diz assim: aí vem o maligno e arranca aquilo ali de nós. O maligno no sentido das influências do mundo, vamos trazer para a linguagem nossa. As influências do mundo, porque eu ouvi, eu tive informação, mas aquilo ali não dei muita importância e eu acabei perdendo. E coloca para nós que caíram entre as pedras, as informações que nós recebemos no dia a dia, aqui nos estudos, mas não tem profundidade. Eu ouço, mas falo assim: isso é para ele, não é para mim não. Isso aí é para ela, não é para mim, não é? Então, não teve profundidade. E aí, vem as lutas do mundo, perde. E essa que caiu entre os espelhos, da mesma forma também que sufoca, né? As influenciações, nós sabemos que todos nós, no nosso convívio de um com os outros, somos influenciados. Influenciamos e somos influenciados. Há pessoas, muitas vezes, usando nomes que em algum tempo atrás eram respeitáveis e hoje causando grandes escândalos. Então, o nosso cuidado, mentalizando o sentido dessa semente que cai entre os espinheiros, o cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas, o cuidado com as coisas do mundo, a fé raciocinada, pesquisar, estudar. Eu não posso simplesmente me entregar a um espírito no sentido do encarnado que se coloca numa posição muito superior aos outros. Eu preciso olhar que nas bases doutrinárias, se há orgulho, não pode ser um espírito superior. Então isso é as coisas do mundo que eu tenho que ter cuidado. E a terra boa, é como eu fiz essa passagem lá do colégio, né? Se nós persistirmos em enfrentar as lutas do mundo, nós multiplicaremos os nossos resultados. Mas para isso, eu preciso persistir. Porque tem dia que está muito quente. Hoje, para vir para cá, eu fico imaginando, olhando a carinha de senhores e senhoras aí, fazendo uma leitura aqui, não é fácil, né? Sair de casa com esse calor, então tem que ter muita determinação. Fala assim: não, eu estou no propósito do trabalho, eu sei que lá eu estou ouvindo uma mensagem, eu sei que lá eu estou olhando os encarnados, mas a ação espiritual aqui nesse ambiente, a cura que acontece no salão. Muitas vezes, olhando as obras de André Luiz, tem uma delas que diz assim: nós, na palestra pública, muitas vezes, uma enfermidade que está no nascedouro, está dando um sinal, é curada, sem nós nem sabermos que ela estava a caminho. Num ambiente desse. Mas é muito importante, se eu não consigo acompanhar a fala de quem está fazendo o comentário, que eu fique em preces, que eu tenha condições da minha vibração permitir o acesso. Porque, eu digo por mim, às vezes a gente está aí, mas com o pensamento tão acelerado, que só está o corpo aqui, né? O espírito está muito longe, né? E hoje quente, está todo mundo lá na Praia do Forte dando mergulho, né? Todo mundo distante, então eu preciso estar vigilante com o meu pensamento, seguro, porque senão fica difícil realmente, né? Tem uma passagem aqui do poeta, né? Muito conhecida nossa, mas que nós temos que usar na nossa vida, que às vezes as colocações dos outros, se nós permitirmos, nos impacta muito e nós perdemos muito tempo com o que o outro acha, com o que o outro faz. Fernando Pessoa diz assim, em pergunta, né? Em um dos seus poemas pergunta: pedras que me atiram, pedras no caminho, eu as guardo todas, com elas construo o meu castelo.
Então, no sentido, se nós conseguirmos, sabemos que estamos falando, não que tenhamos atingido essa condição, mas se eu conseguir, aquela pessoa que me ofende, que é difícil de eu lidar, se eu olhar para ela com sabedoria e pensar assim, se eu conseguir, quem consegue, parabéns. O que essa pessoa está querendo me ensinar? O porquê essa pessoa me agride e eu me sinto tão incomodado na presença dessa pessoa? O que eu posso aprender com esse convívio? Se eu conseguir trabalhar dessa forma, eu com certeza dou uma caminhada enorme na minha encarnação. Porque é muito fácil eu amar, eu gostar daqueles que me abraçam, me aplaudem, mas aqueles que fazem colocações para mim em alguns momentos, que mexem com aquilo que é forte em mim ainda, com orgulho, aponta situações, nós precisamos desses na nossa caminhada. Precisamos dessas pessoas que apontam. Que às vezes a pessoa é tão amiga nossa que você está realmente falando coisas que não devia, ela preocupada em não te magoar, não fala. Mas aquele outro que não se preocupa com isso, fala, olha, você é isso e aquilo. Você briga primeiro, né, que é da nossa natureza, mas depois você faz reflexões. Precisamos ter esse cuidado. E esse convívio de um com os outros é a oportunidade que o Cristo dá a todos nós de modificarmos. Dá a todos nós de olhar realmente, poxa, por que essa pessoa me trata desse jeito? Por que me olha diferente? Vamos nos analisar. Então, Antônio de Aquino, aqui nos pontos que eu marquei, ele coloca assim: ora, ao que me parece, o homem terreno reencarna justamente para mudar certos padrões, aprender novos roteiros, transformar os próprios conceitos de vida, mas por si mesmo ele não sabe ou não pode ainda conduzir a realidade da sua existência. Ainda somos suscetíveis, ainda pensamos de modo direcionado. Falta-nos a visão ampla da vida dos seres, das coisas. Então, todos reencarnamos para mudar nosso padrão, mudar certas tendências. Então, se eu, através do Conhece a Ti Mesmo, eu olho para dentro de mim e vejo que eu tenho uma tendência à maledicência, eu vou identificar. Eu conheço a Ti Mesmo, eu tenho que me conhecer. E eu identificando essa fragilidade minha, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Então, reencarnamos para mudar padrões. Se reencarnamos, porque somos espíritos que não atingimos a perfeição. Por isso, precisamos reencarnar. E se estamos reencarnados, é porque é oportunidade de acerto. Então, cada um de nós precisa, sim, se conhecer para poder produzir melhor. E sabemos que na obra do bem, na ação do bem, como eu falei antes, as simpatias que vamos criando, aqui mesmo na casa espírita, nós todos que convivemos aqui, a quantidade de amigos que fazemos, vamos falar dos encarnados a princípio, que nós estamos olhando, digamos assim, as amizades, o carinho, a troca de olhar, um toque de mão. Então nós vamos ampliando a nossa família, nossas relações. E a nível espiritual, já que vivemos muitas encarnações, já tivemos muitas experiências, quantas situações tivemos? E acreditamos, né, com certeza, muito mais amigos do que desafetos, não temos dúvida disso. Mas aqueles que são desafetos, é da lei que a gente tem que transformar em amigos. Aí pedimos a espiritualidade, que eu possa vir junto com fulano de tal. Aí quando vem, né, fala, meu Deus do céu, que situação que eu fui arrumar, hein? Mas por quê? Porque nós temos dificuldade de ceder um pouquinho. Nós só queremos para nós. Temos que vencer isso para caminhar. E ele diz mais adiante. Jesus, porém, é tão bondoso, aqui eu já até comentei, mas reforçando. Jesus é tão bondoso e tão previdente que deu para nós a figura do anjo guardião que estará ao nosso lado, conduzindo-nos, esperando-nos, já que estamos tão distante de Jesus. O Mestre colocou alguém entre ele e nós. Dessa forma, não poderemos alegar que estamos distante de Jesus, uma vez que temos alguém que nos ouça. Leve até ele as nossas preces e traga dele a resposta que necessitamos. Tem uma fala do livro Fonte Viva. Eu peço desculpa, mas eu não me lembro o número da página. Se eu não me engano é 75, mas não tenho certeza. Com minhas palavras, um trecho, falando sobre os vínculos de simpatia. Os laços de amor, de simpatia, quando eu sou útil a alguém, eu sei que eu estou ajudando um irmão encarnado, mas sei que
há desencarnados que observam. E aos simpáticos, vamos pensar nos simpáticos. Eu vou criando laços, digamos assim, de amizade com esses espíritos também, daquele que eu pude ajudar, daquele encarnado. Até Haroldo Dutra Dias faz um comentário sobre isso. Quando visitamos o enfermo, por exemplo, no hospital, por exemplo, que eu estou lhe dando um passo, estou conversando, aqueles espíritos amigos, afins, o anjo, o guardião, me observam e falam assim, olha, está vendo aquele ali? Quando nós tivermos oportunidade, vamos também ajudá-lo. Então, são laços de simpatia. E nessa página diz assim, a oração do justo, que é o nome da página, do livro Fonte Viva, a oração do justo. A oração do justo pode muito mais em suas possibilidades. Direcionada pelos veículos da simpatia, chega sem entraves ao plano espiritual. Ou seja, já que existe uma escala de espíritos, e cada um, vamos pensar assim, na linguagem da Terra, níveis de vibração. Eu levo até meu anjo guardião, ele até imediatamente acima, e esses simpáticos que podem mais, até onde pode vir as respostas que eu preciso. Então, pelos laços da simpatia, eu consigo o socorro. Então, meus irmãos, caminhando por finalmente ali, já poucos minutos, nesse Natal, vamos, conforme eu comecei falando, vamos nos esforçar para olhar de maneira mais segura a figura do Cristo, das oportunidades que estamos tendo nessa encarnação e tantas outras, de crescermos, de nos tornarmos pessoas melhores. Vamos olhar de forma positiva e quando as coisas que nós investimos não dão certo, vamos pensar assim, porque não era o momento. Nossos irmãos evangélicos falam assim, eu acho interessante, né? Tudo no tempo do Cristo, tudo no tempo de Deus, tudo tem sua hora. Que muitas vezes, na minha hora, eu quero que essa minha empreitada, essa minha investida, dê o resultado que eu preciso. É muito natural. Mas, às vezes, por trás daquele resultado, aquele êxito aparente, está um grande fracasso futuro. Então, que nós não julguemos com a visão acanhada que nós temos. Muitas vezes, a fragilidade, o erro, a perda, é a vitória futura. Uma visão espiritual. Então, que nós possamos olhar dessa forma, agradecendo ao Mestre Jesus pelas oportunidades. Eu vou ler um trechinho dessa página aqui. Essa página é do ano passado. Também a mensagem do Natal. É do livro Antologia Mediúnica do Natal, a mensagem de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Vou ler só um trecho que é longo, eu acho que não dá tempo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 14. O cântico das legiões angélicas da noite divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre nascente. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia, com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Então é mais longo, só para finalizar. Então que Jesus fortaleça nossos corações, que possamos aí nesse ano que está aproximando, todos nós, né, fazermos os cursos da casa, buscarmos realmente as oportunidades de nos enganjar aqueles que não estão ainda no movimento espírita, e assim, por onde estivermos, ser um pequenino ponto de luz. Levar aquilo que nós já conquistamos, que esteja pouquinho, mas que seja positivo, que possamos, que a nossa presença, onde estivermos inseridos, possa levar bem-estar a quem nos observa. Então, que Jesus nos envolva, que Antônio de Aquino, esse espírito bondoso que nos trouxe essa página, que nós possamos cada vez mais absorvermos essas vibrações de amor. Graças a Deus.